Próximo tópico, concepções psicomotoras na educação física escolar. Questão de número 1. A concepção psicomotora na educação física envolve a integração dos aspectos cognitivos, emocionais e motores do desenvolvimento dos alunos. Com base nessa concepção, qual das alternativas a seguir melhor descreve a importância de uma abordagem psicomotora nas aulas de educação física? Vamos lá. Item A. A abordagem psicomotora permite que o professor de educação física trabalhe com o aluno de forma integral, isso, em todos os aspectos, desenvolvendo não apenas as suas habilidades motoras, certinho, mas também sua capacidade cognitiva e emocional, tendo um crescimento ali equilibrado. O item está certinho, mas vamos ler as demais informações. A abordagem psicomotora na educação física deve ser utilizada principalmente em atividades de recreação e lazer, nos quais os aspectos emocionais são mais relevantes do que em situações de prática esportiva formal. Quando a gente trabalha com abordagem psicomotora, nenhum aspecto vai sobressair em relação aos demais. Ali todos os aspectos são importantes, o emocional, o cognitivo e o motor. Então, por esse motivo, o item está incorreto. A abordagem de desenvolvimento psicomotora prioriza habilidades ou motoras especializadas e a performance esportiva, visando a formação de atletas de alto rendimento desde a infância. Está bem estranho, né, a regência dessa alternativa, desse item C, mas de toda forma não deve visar a formação atlética, e sim a formação humana. Ok? Esse motivo está incorreto. A abordagem psicomotora valoriza a expressão corporal livre e espontânea, sem a necessidade de intervenção ou direcionamento do professor. O professor não vai fazer nada de forma alguma, ele deve se intervir, permitindo que os alunos explorem seus movimentos de forma autônoma e criativa. O professor vai criar situações para que os alunos consigam explorar os seus movimentos, tanto de forma autônoma quanto criativa, mas não vai deixar-se livre totalmente. A abordagem psicomotora é importante principalmente para corrigir déficits motores nos alunos, uma vez que a principal função da educação física é assegurar que todos os alunos alcancem um nível mínimo de habilidades motoras. Não, esse não é o objetivo principal da educação física quando se está trabalhando uma abordagem psicomotora, ok? É fazer com que o aluno consiga desenvolver ao máximo, lógico, o meu máximo é diferente do máximo de outra pessoa e não o mínimo, ok? Desde que a gente respeite isso, né? Não queira equiparar as pessoas. Então, dessa forma, realmente, letra A é o nosso gabarito. Questão de número 2, no que se refere a concepções psicomotoras no âmbito da educação física escolar e a sua relação com o desenvolvimento humano, julgue o item seguinte. A psicomotricidade foi uma das primeiras concepções a criticar o modelo esportivista no Brasil, sim. É ela, na verdade, a responsável por inaugurar, né? Basicamente ali esse discurso contra o modelo esportivista. E muita gente confunde pensando que foi uma abordagem desenvolvimentista. Eu explico toda essa diferença, né, de paradigma lá no meu módulo sobre a abordagem da educação física, todas essas correntes e pensamentos que iam contra o modelo esportivista, ok? Então, valorizando o processo de aprendizagem e não mais a execução de um gesto técnico isolado, certinho? Então, a alternativa correta é certo. As concepções psicomotoras têm influenciado as práticas pedagógicas na educação física com foco na integração entre aspectos motores, cognitivos e afetivos. Qual das afirmativas a seguir expressa uma ideia central da psicomotricidade na educação física? Item A. O movimento humano é um ato significativo? Sim, que expressa a intencionalidade e a subjetividade do indivíduo. Certinho? Mas vamos ler as demais informações. A psicomotricidade visa principalmente o desenvolvimento da coordenação motora fina? Não, de todas as coordenações, tanto a motora fina quanto a grossa. As atividades psicomotoras devem ser planejadas de forma rígida? Não, deve ser de forma flexível. Ok? Então a gente elimina aqui. A psicomotricidade busca desenvolver habilidades motoras básicas, sim, como correr, saltar, arremessar, visando a performance esportiva? Não, visando o desenvolvimento humano, ou também o desenvolvimento holístico, ou seja, completo do ser humano, ok? Essa parte aqui deixou o item incorreto.
A avaliação psicomotora deve priorizar testes padronizados e medidas quantitativas do desempenho. Não, vai priorizar ali medidas medidas qualitativas. E os testes padronizados podem ser utilizados sim, desde que seja utilizado de forma subjetiva e não para comparar resultados entre os alunos, ok? De fato, letra A é o nosso gabarito. No que se refere a concepções psicomotoras no âmbito da educação física escolar e a sua relação com o desenvolvimento humano, julgue o item seguinte. As atividades psicomotoras propostas no contexto da educação física escolar devem promover as percepções espacial, temporal e corporal do estudante, certinho, visando ao aprimoramento das habilidades motoras de forma global e propiciando, portanto, um desenvolvimento integrado de aspectos motores, cognitivos e afetivos, certinho, né, pessoal? Próximo módulo, Educação Física e o Desenvolvimento Humano. Vamos lá? Questão de número 1, sobre a educação física e o desenvolvimento humano, associa a segunda coluna de acordo com a primeira, que relaciona. Vamos lá. A primeira é esquema corporal, a segunda, lateralidade e a terceira, coordenação. Aí vamos associar esses três conceitos com as respectivas conceituações. Então, o primeiro diz: este elemento permite à criança controlar seus movimentos e está ligado a componentes como equilíbrio, velocidade, agilidade, força e resistência. Diz respeito à ação para executar movimentos com eficiência através do sistema nervoso central e vários grupos musculares. Pessoal, quando falamos em algo que vai ajudar a controlar, que é a palavrinha-chave, a gente vai estar se referindo à coordenação, tá? Que é o elemento 3. O conhecimento que a criança tem do próprio corpo, então o conhecimento que a criança vai ter do próprio corpo, que é o termo-chave. Então lá no meu curso, na parte de psicomotricidade, eu trago esses três conceitos e alguns outros que também são recorrentes em provas e destaco aqui os termos-chave. Então, esse termo aqui, quando diz conhecimento do próprio corpo, a gente vai estar se referindo a esquema corporal, tá? Mas vamos terminar aqui a leitura. Dos movimentos e das posturas. Através dessa consciência criada, ela é capaz de criar as possibilidades de atuação tanto sobre seu corpo quanto a tudo que o cerca e está diretamente ligada à formação da personalidade da criança. Então, aqui é o item 1. E, consequentemente, né, que vai ser 2, mas vamos ler a informação, ok? Então, é a capacidade que a criança tem de controlar os dois lados do corpo, e aqui é o termo-chave da lateralidade, tanto o direito quanto o esquerdo, contribuindo para a atividade no dia a dia. Está ligado às habilidades da mão, do pé e do olho. Normalmente, um lado apresenta mais força, rapidez e precisão. Ok? Então, dessa forma, letra B é o nosso gabarito. Sobre a temática da educação física e do desenvolvimento humano, julgue os itens e marque a alternativa correta. Nos indivíduos acima de 60 anos, há um maior acúmulo de massa muscular? Não. Há um declínio, ok? Porque aumenta os níveis de testosterona, pelo contrário, diminui. À medida que o tempo vai passando, né, todos os níveis vão diminuindo, principalmente os dos hormônios. Ele está incorreto. E aí, na hora da prova, você já vai tentando eliminar os itens, né? Então, por exemplo, letra C já era possível e letra E também. Em adolescentes, existe um período de aumento da estatura que é denominado de envelhecimento de forma alguma, né, pessoal? Esse é o nosso famoso estirão do crescimento e não envelhecimento. Então, aqui a gente elimina o item 2 também, 2, e sobra somente B e D. Então, consequentemente, vejam só que interessante, o 3 e o IV vai estar correto. E aí vejam que interessante, então o 3 e o IV estarão corretos obrigatoriamente e somente o V é que vai dar a resposta. Então, na hora da prova, né, para ganhar tempo, você vai direto para o V e elimina. Como a gente está aqui fazendo a revisão, a gente vai ler os itens. Então, em pessoas adultas, após os 40 anos, há uma redução da capacidade física geral, certinho? A fase idosa é caracterizada pelo aumento da gordura corporal e redução da massa muscular, certinho também. A capacidade física geral é maior ao longo dos últimos anos de vida, não, pelo contrário, é bem menor, sendo que seu aumento é crescente com as décadas, pelo contrário, é decrescente.
ok? Então o V está incorreto, somente 3 e V vai ser letra D. O processo de desenvolvimento humano é marcado por mudanças contínuas ao longo do tempo e que se inicia na concepção e cessa somente na morte. Conhecimento sobre como se processa o desenvolvimento e crescimento ao longo dos diferentes estágios e fases da vida é essencial para a ação pedagógica na educação física escolar. Sobre os processos de crescimento e desenvolvimento, analise os itens que seguem e assinale a opção correta. O crescimento se refere à totalidade das alterações físicas associado com um aumento no tamanho estrutural que se caracterizam por aumentos regulares da altura, peso e massa muscular, certinho. O desenvolvimento implica nas mudanças nas capacidades funcionais do indivíduo, sim. O desenvolvimento está relacionado prioritariamente, sinalzinho de alerta, à idade cronológica, sim, e portanto depende desta para sua análise e essencial para que o professor possa organizar as tarefas psicomotoras, cognitivas e afetivas a serem realizadas nas aulas. Item totalmente correto. O crescimento, por não ser um processo independente, pode ser influenciado por fatores hereditários, ambientais, tais como nutrição, doenças, estilo de vida, exercícios, vindo a afetar e comprometer o crescimento físico dos indivíduos, certinho. Também, então, todos os itens estão corretos. Letra D é o nosso gabarito. As atividades físicas fazem parte do desenvolvimento humano e muitos benefícios começam com sua prática na fase da infância e da adolescência. Assinale a alternativa correta em relação ao assunto. Experiências negativas com as atividades físicas na infância e na adolescência estão relacionadas a mais chances de os praticantes se manterem fisicamente ativos na idade adulta. Pelo contrário, experiências negativas tendem a fazer com que as pessoas, os indivíduos, deixem de praticar atividade física. Então, por exemplo, muitos alunos não querem participar das aulas de educação física justamente por esses traumas, ok? A recomendação atual para a prática de atividade física na adolescência é que todo jovem deveria envolver-se diariamente por pelo menos 60 minutos, certinho, em atividades físicas moderadas e ou vigorosas, 5 vezes por semana, tá certinho? Então, a proporção é sempre 60 para 5. Decore essa informação em relação à prática de atividade física na adolescente, 60 para 5, ok? Letra C, um dos benefícios imediatos de maior magnitude que a prática de atividades físicas oferece para crianças e adolescentes é a melhora da aptidão física relacionada à performance motora, não, relacionada à saúde, ok? Estudos evidenciam que a prática de atividade física na infância e na adolescência não pode prevenir o aparecimento de osteoporose no futuro, pelo contrário, vai sim, né, ajudar no processo de não ter osteoporose no futuro. Não há relação entre a prática de atividades físicas na infância e na adolescência e a diminuição dos níveis de pressão arterial e o pico de massa óssea. Pelo contrário, há sim relação, de fato. Letra B é o nosso gabarito. Metodologia para o ensino da educação física. Questão número 1. A metodologia para o ensino da educação física é muito importante para a organização da estruturação das aulas de educação física, sendo que o programa é o pilar do conhecimento. Qual alternativa é correta sobre quais são os elementos principais e pilar da educação física escolar na metodologia para o ensino da educação física escolar? Tem A. Ensino baseado na psicomotricidade, desenvolvimento motor como conteúdo principal e pedagógico baseado no conhecimento intrínseco do estudante. Então, o desenvolvimento motor vai ser a parte principal, conteúdo principal da educação física na escola? Não. Vai ser a inserção do aluno na cultura corporal. O ensino baseado na cultura corporal do movimento humano, sim. O professor centralizar com grande conhecimento do estudo motor, estrutura da aula com caracterização de exercícios motores apenas, sem discussão, então vai aplicar. Então, dentro daquelas 3 dimensões, né? Atitudinal, procedimental e conceitual. A gente vai focar apenas no procedimental, não vamos ter o atitudinal e o conceitual de forma alguma. Então, a gente elimina aqui conteúdos de ensino, processo de aprendizagem com tempo apropriado, relação pedagógica e didática. Aqui sim é um item coerente com o que pede o comando da questão. ênfase no desenvolvimento da técnica motora, a mesma coisa do item anterior.
estudo cognitivo e coordenativo, aí processo de ensino globalizado, didática autoritária e assertiva, não. Autoritária de forma alguma. Uma coisa é você ter autoridade, outra coisa é você ensinar de forma autoritária. São coisas totalmente distintas. Okay? Então, letra B é o nosso gabarito. Questão de número 2. Sobre a metodologia para o ensino da educação física no ensino fundamental, a professora Helena aplicou uma avaliação no início do terceiro trimestre letivo para verificar o conhecimento dos alunos acerca do novo conteúdo a ser trabalhado. A partir dessa avaliação, a professora formalizou as futuras intervenções para a turma. O instrumento avaliativo utilizado é a avaliação. E aí, pessoal, quando a gente fala nessa palavrinha mágica, na verdade, esse verbo, né, verificar, a gente vai estar se referindo à avaliação diagnóstica. Então, letra C é o nosso gabarito. A metodologia do ensino da educação física envolve diversas abordagens pedagógicas que buscam promover o aprendizado significativo dos alunos, considerando as diferentes metodologias de ensino na educação física. Qual das alternativas abaixo melhor exemplifica uma abordagem crítico-superadora que visa o desenvolvimento integral dos alunos, promovendo a reflexão crítica sobre o corpo, o movimento e a sociedade? Item A. Aplicar treinos intensivos de habilidades motoras específicas, não, isso aqui foge do que pensa e defende a abordagem crítico-superadora. Focar em atividades recreativas também está fora do que pensa essa abordagem. Desenvolver aulas que integram a prática corporal com debates e reflexões sobre temas sociais, culturais e políticos, sim, estimulando os alunos a entender o papel do corpo na sociedade e a agirem de forma crítica e consciente, certinho. Basear o ensino em atividades de condicionamento físico, é a mesma coisa do item A, tá? Elimina. Então, de fato, a letra C é o nosso gabarito. De acordo com a obra Metodologia do Ensino da Educação Física, os conteúdos da educação física escolar são, e aí são os blocos de conteúdos desse livro, tá, pessoal? Que é chamado também Soares et al, ok? E aí vai ser jogo, esporte, capoeira, ginástica e dança. Então, vai ser letra A. Próximo módulo, dimensões filosóficas, antropológicas e sociais aplicadas à educação física e ao esporte. Questão de número 1. Como as dimensões filosóficas, antropológicas e sociais se entrelaçam na relação entre educação e esporte? Então, vamos lá. Item A. As dimensões filosóficas na educação têm influência mínima no esporte, pelo contrário, tem grande influência, ok? As filosofias educacionais desempenham um papel significativo na abordagem do esporte, sim, moldando a ênfase dada a valores como competição, cooperação e superação. As dimensões antropológicas e sociais são secundárias, influenciando apenas questões de pertencimento e integração. Não. Assim como as dimensões filosóficas, as dimensões também da antropológica e sociais são tão quanto importantes as filosóficas. Então, por esse motivo está correto. As dimensões filosóficas na educação têm impacto direto no esporte, sim, moldando a concepção do esporte como instrumento educacional, certinho. As dimensões antropológicas e sociais são fundamentais para compreender como a prática esportiva contribui para a construção da identidade e para a promoção da inclusão social. E sim, o item está totalmente redondinho, então já vamos deixá-lo de stand-by. As filosofias educacionais e as dimensões antropológicas na educação são irrelevantes? Não, são relevantes. As dimensões filosóficas, antropológicas e sociais são separadas entre educação e esporte? Não, elas se entrelaçam, não são separadas. Então, de fato, letra C é o nosso gabarito. Questão número 2. Analise as sentenças a seguir acerca das dimensões históricas, filosóficas, antropológicas e sociais aplicadas à educação física e ao esporte. No Renascimento, a educação física deu um salto em busca de seu próprio conhecimento. No período da Renascença, retoma novamente a chamada cultura física, que é pautada pela admiração e dedicação à beleza do corpo e é reforçada por grandes artistas como Leonardo da Vinci, certinho. Johann Erich Pestalozzi foi um educador pioneiro que chamou a atenção para dois elementos fundamentais na prática de exercício, a posição e a execução, sem os quais os praticantes não conseguiriam alcançar os objetivos visados, certinho. A influência da nossa ginástica localizada começa a se desenvolver na Idade Média
E 4 grandes escolas foram as responsáveis por isso: alemã, japonesa, francesa e americana. Pessoal, esse item está incorreto por alguns motivos. Primeiro, por dizer que foi na Idade Média. No Brasil, em específico, a ginástica localizada ela vai ter uma grande influência com o surgimento em 1930, lá no Rio de Janeiro. E dentre os países que influenciaram, a gente pode aqui destacar os países do continente europeu. Então, aqui a gente colocar japonesa e americana seria algo incorreto. Americano, em última análise, a gente poderia considerar dentre opções possíveis, tá? Mas o foco principal foram os países europeus, tá? Então, corretamente seria Alemanha e francesa, mas a gente sabe sim que houve influência americana em outros aspectos, não diretamente na ginástica localizada, mas na ginástica também como um todo na questão competitiva, ok? O que está correto, apenas 1 e 2, então letra D é o nosso gabarito. Questão número 3, o ensino do esporte que privilegia a execução de gestos técnicos e padronizados obtidos a partir de análises biomecânicas, morfológicas e funcionais do movimento, que exige que o aprendiz se submeta a puxados, treinos de coordenação motora, da condição física geral e de habilidades específicas desses gestos, independentemente do sentido ou do significado que eles possam ter, individual ou coletivamente, desprezando seus condicionantes históricos culturais e eliminando a possibilidade crítica, possui para cunhos um caráter de lúdico, pessoal, autoritário, humanístico, contextualizado. Então, que de modo algum a gente poderia dizer que seria algo contextualizado e algo humanístico, tá? Nem lúdico, já que a gente está trabalhando com repetições mecânicas. Então, quando o professor ele trabalha a educação física dessa forma, se levar em consideração esses condicionantes históricos culturais e eliminando a possibilidade de crítica, ele está trabalhando sobre um viés autoritário. Então, a letra C é o nosso gabarito. Questão de assinale a opção que indica o referencial teórico que sustenta a abordagem crítico-superadora. E aluno do curso do professor André não erra essa questão aqui, porque é uma das informações lá no início da abordagem que eu trago, não só da crítica superadora, mas das outras também, que é o que sustenta. Então, esses autores, esses professores de educação física, ao construírem essas suas teorias, eles não inventaram do nada, eles tiveram que beber de uma fonte. E a abordagem crítico-superadora, ela vai beber da fonte do materialismo histórico dialético. Então, a letra D é o nosso gabarito.